Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre influencer. Nós estamos vivendo numa era digital, numa era em que muitas pessoas são influência, muitas pessoas têm tentado influenciar alguém, e essas pessoas, alguns deles têm tantos seguidores, né, que os fazem tornar ricos, e os seguidores dessas influências, eles começam a caminhar de repente, fazendo a mesma coisa que os seus influenciadores fazem. Eu lembro de uma época em que aquela Sabrina Sato teve a filha dela, Zoe, e que ela comprou uma tiara. Gente, na época dessa tiara que usava, essa tiara para essa menina, a minha filha tinha uma loja, toda a tiara que ela colocava na loja era insuficiente, porque todo mundo queria usar a tiara da Zoe. E nós vemos aí que eles pensam, o pensamento deles é o pensamento de muitas pessoas, o que eles compram, muitas pessoas compram, tanto que eles são garotos propaganda, né, de muitas coisas, de muitos produtos. E todo mundo compra esses produtos, por quê? Porque seguem aquela pessoa. Eles procuram fazer tudo que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa orienta, eles seguem. E muitos não têm nem personalidade, caminham cegamente na direção dos ensinamentos dele. E nós precisamos entender que assim como essas pessoas influenciam, nós também devemos ser influenciadores. E de quem? Em primeiro lugar, dos nossos filhos. Nós devemos estar atento ao caminho que os nossos filhos estão andando, para que esses filhos, essas pessoas, essas crianças, esses jovens, eles tenham uma base. Nós precisamos ter base para poder passar para eles. E eles precisam caminhar nisso. Nós precisamos influenciar pessoas no trabalho, nós precisamos influenciar pessoas na igreja, nós precisamos influenciar pessoas aonde quer que nós passamos, nós precisamos ter maturidade e ensinamento para sermos influenciadores. E quando é que nós seremos bons influenciadores? Quando nós somos bem influenciados. Quem anda pelo ensinamento desses influencers que estão por aí, eles não têm uma base sólida. Porque nós vemos que são influências que casam hoje, separam amanhã, estão em bebedeiras, estão em vidas totalmente fora do propósito, do princípio, né, do que Deus criou para que cada um de nós fôssemos. E quando nós caminhamos nesse lugar, nós também vamos nos encher do vazio e vamos transmitir vazio. Mas quando nós entendemos que nós temos um influencer superior, que é Jesus Cristo, aí nós vamos andar de forma diferente. E nós vamos deixar um legado diferente. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 16, 24, Jesus nos ensina os princípios para sermos seguidores dele. Não é simplesmente passar o dedo para cima. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Mas ele nos ensina e nos dá 3 princípios. Primeiro, negue-se a si mesmo. O que ele quer dizer quando ele diz assim, negue-se a si mesmo? Abra mão dos seus mimimi, da sua murmuração, do seu cansaço, do seu estresse, da sua falta de compromisso. Abra mão de todas essas coisas, de outras tantas mais, que faz parte da sua essência, que faz parte de você. Abra mão, negue-se a si mesmo. Quando ele fala negue-se a si mesmo, significa que nós temos que entender que estamos fora do princípio de Deus, nos arrepender de estarmos fora do princípio de Deus e rejeitar tudo que está fora do que ele nos ensina, do que ele nos preparou e que ele planejou para que nós fôssemos. Negue-se a si mesmo. Abra mão de você. Abra mão dessas coisas que te afastam de Deus. Conhece ele para você abrir mão. Muitas pessoas abrem mão dos seus entendimentos porque conhecem o influencer, segue tanto que sabe o que ele gosta e não gosta. Nós precisamos fazer isso com Jesus. Precisamos saber o que Jesus gosta e não gosta, o que ele quer e o que ele não quer. Esse é o negue-se a si mesmo. Aí ele fala, tome sua cruz. Qual é tomar a nossa cruz? Quando abrimos mão das coisas que nos seduzem, nós estamos carregando uma cruz. Porque se a gente gosta muito de uma coisa, mas a gente vai abrir mão daquela coisa por conta de Cristo, nós estamos tomando uma cruz diferente. Não é aquela cruz do peso, aquela cruz do castigo, da crucificação, aquela Jesus já carregou. Mas abre mão do que você vive, nega tudo isso, carrega agora o alívio de estar com Cristo, deixando isso para trás, renegando isso, rejeitando isso. E aí ele fala assim, e segue-me. Porque quando você abre mão de todas essas coisas, você se enche de Deus, você vai
facilmente caminhar no caminho dele, facilmente seguir o caminho dele. Mas o primeiro princípio, que é o mais difícil, é negar-se a si mesmo. É o pré-requisito, está em primeiro lugar. Negue-se a si mesmo. Tome tua cruz. Ou seja, o que você tem que fazer, faça. Se abrir mão abra. Se é se comprometer mais, se comprometa. Pegue sua cruz. O que é que você tem que fazer? Jesus sabia o que tinha que fazer, ele tinha que ensinar, ele tinha que libertar, ele teve que morrer, ressuscitar. E nós devemos saber qual é o nosso também. E a partir desse momento, nós vamos ser agora seguidores de Cristo, o verdadeiro influencer, né, das nossas vidas. É quem realmente deve nos influenciar para nos dar uma vida em abundância. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.